Segurança em Foco. Hoje a gente dedica o assunto segurança nesse mundo virtual online às nossas crianças e adolescentes. Você por acaso sabe que os seus filhos, seus sobrinhos, seus afilhados, seus irmãos, né, eles estão consumindo na internet? Já parou para dar uma olhadinha que tipo de sites, aplicativos e até o que eles estão postando nas redes sociais? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. O Guilherme Alves, um dos nossos convidados aqui desta manhã, ele é gerente de projetos da SafeNet Brasil e coordena um projeto que traz a disciplina de cidadania digital. E Guilherme, bom dia. Bom dia, Fernanda. Prazer conversar com você hoje. Eu é que agradeço a sua gentileza. Guilherme, assim como a gente defende que a educação no trânsito tem que estar dentro da sala de aula, o uso também dessa rede mundial tem que estar lá também. Com certeza, a gente tem avançado muito para entender isso, que o uso de internet se aprende. E 2026 é um ano especial porque a gente tem a entrada em vigor de uma nova lei, que é o ECA Digital, que traz a proteção digital das crianças e adolescentes, mas também 2026 é o primeiro ano de obrigatoriedade das escolas de incluir a educação digital nos currículos. Então é um ano bem especial para a gente falar sobre isso. Olha, perfeito, eu não sabia disso. Então é obrigatório agora a partir do currículo? Exato, a gente tem a nossa BNCC no Brasil, que é a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece quais são as habilidades e competências que os estudantes devem aprender na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E desde 2022 a gente teve um complemento da BNCC que fala sobre computação, os aspectos mais técnicos da computação, mas em especial esses aspectos mais sociais e críticos do uso da tecnologia. E a gente tem um período de adaptação da Secretaria de Educação das escolas até 2026, que é o primeiro ano que de fato é obrigatório estar no currículo de forma transversal ou com algum tipo de componente, uma disciplina em específico. Então, olha, em resumo, a educação digital, ela passa a ser conteúdo obrigatório nas escolas brasileiras. Correto, obrigatório para todos os anos, adaptando, claro, a discussão para as crianças mais novas, para os adolescentes, mas isso já é um tema que deve estar presente nas escolas, e por isso que é tão importante que as famílias também busquem saber como as escolas dos filhos estão tratando desses temas, sejam escolas privadas, sejam escolas públicas. E como é que é levar isso para dentro da sala de aula? Porque eles já nasceram nesse mundo, né, Guilherme? É bastante desafiador, em especial para professores que não tiveram formação sobre esses temas. A gente defende muito nesse projeto, que é a disciplina de cidadania digital, que esse é um tema não só para os professores que têm formação técnica, né? Na verdade, é um tema para todos os professores, porque a gente está falando agora de um mundo digital que está presente na nossa vida como um todo. A gente estuda, trabalha, tem o lazer, e muito das discussões que a gente tem dos problemas sociais também passam pela internet. Então, é desafiador, com certeza, mas é um tema que deve fazer parte da formação, porque, de novo, não é porque adolescentes e crianças dessa geração agora estão crescendo em contato com a tecnologia que eles sabem lidar com os desafios, com os perigos, com os riscos. Isso se aprende e se aprende em casa e também nas escolas. Entendido. Ô, Guilherme, e como é que se monta esse currículo? É uma disciplina transversal? É um conteúdo transversal? Ele vai o quê? Ele vai passear por todas as disciplinas, né? Sim, a gente tem nas diretrizes curriculares tanto a opção das escolas optarem por criar um componente curricular, uma disciplina específica sobre isso, para tratar só sobre esses temas, ou então incluir transversalmente, que é quando cada disciplina inclui um pouco desse tema no seu currículo, né? Então, o professor de língua portuguesa pode falar um pouco mais sobre isso, a professora de história pode falar um pouco sobre isso. Isso depende de cada escola. Mas quando a gente olha o que deve fazer parte dos currículos, são temas muito importantes. É a gente falar sobre quais são os riscos que existem na internet, como proteger a privacidade, quais são os impactos que existem na saúde mental dos adolescentes, por exemplo, nas redes sociais. Fala-se também sobre inteligência artificial, quais são os riscos, quais são as potencialidades, quais são os limites. Tudo isso já deve fazer parte do currículo. É uma abordagem, Fernanda, que deve ser crítica. É não a gente ensinar a usar a internet necessariamente, porque isso se aprende muito fácil. É a gente ensinar e discutir sobre
quais são os impactos desse uso para a nossa vida, quais são os riscos que existem e como essa criança, esse adolescente, pode crescer com uma visão mais crítica sobre essas grandes plataformas, sobre redes sociais, sobre conteúdos que nós adultos, inclusive, não tivemos nossa formação, né? Então, é um tema importantíssimo e passei aí por vários tópicos que são importantes para a formação deles. Sem dúvida, Guilherme. E a partir de que idade você acha que a criança ou adolescente tem maturidade para fazer as suas próprias escolhas? A gente tem um conceito que é autonomia progressiva, né? Então, a gente entende que desde os primeiros contatos com a tecnologia, as crianças têm contato com a internet muito cedo, né? Boa parte delas, com menos de 6 anos, inclusive, já tiveram contato com a internet, com algum tipo de plataforma. Desde os primeiros contatos, é importante que a família explique o que é essa internet, explique em especial que do outro lado da tela existem pessoas que podem ser boas, podem ser ruins, existem riscos, né? E essa autonomia vai acompanhando, né? Quando a gente fala, por exemplo, de adolescentes acima de 12 anos, né? A gente está falando de um público que quer ter mais autonomia, quer ter mais independência, e isso é positivo, mas isso deve ser acompanhado, com certeza, de cuidado das famílias, né? Então, essa mediação parental que a gente chama, essa supervisão do uso, ela acompanha toda a trajetória da criança e adolescente, respeitando, obviamente, os seus limites. A gente tem, por exemplo, que a partir do ECA Digital, o uso de redes sociais para menores de 16 anos no Brasil só é permitido se tiver a vinculação da conta do adulto responsável. Isso. Então não é você criar uma conta e deixar o adolescente usando sem nenhum tipo de supervisão. A gente já tem agora na lei a necessidade da família ter esse contato mais ativo, orientando, ensinando e protegendo. Porque a gente pensando aqui, né, no tamanho da dimensão desse mundo virtual, assim, a gente não consegue nem achar o fim dele, né? É uma coisa que você rola, rola, rola e isso nunca acaba. E aí a gente tem milhões de problemas nesse caminho. O vício em tela, né? A gente tem a exposição a hacker, a pedófilos, a bullying e agora até vício em jogos. A gente tem muitos riscos. Fernanda, a gente tem na SafeNet uma central de denúncias de conteúdos que violam direitos humanos na internet. Então, basta que a pessoa tenha o link daquele conteúdo, que pode ser um vídeo, um site, e denuncia no site, que é o denuncie.org.br. E no ano passado, para você ter uma ideia, a gente recebeu mais 63 mil denúncias só de conteúdos de abuso e exploração sexual infanto-juvenil na internet. É um tema muito grave e sensível, e a gente sabe que a gente precisa falar mais sobre isso. Mas, claro, quando a gente fala do uso, né, essa questão que você trouxe do uso excessivo, aquilo que impacta negativamente, é um tema necessário, em especial para crianças e adolescentes. A gente precisa ensinar esse uso que é saudável. Mas a gente sabe também que as empresas, elas utilizam de várias técnicas para manter a gente ali conectado o tempo todo, né? O que a gente chama de design manipulativo. Então, a maneira como essas plataformas, redes sociais, jogos, essas plataformas são criadas, já é pensando em manter o usuário ali rodando sem parar. Isso é um problema. Por isso que, inclusive, o ECA Digital, que é essa lei nova que foi aprovada e entrou em vigor esse ano, traz para as empresas uma série de novas responsabilidades que envolvem, inclusive, não utilizar esses tipos de técnicas para justamente não fazer com que as crianças e adolescentes tenham esse uso excessivo que a gente quer impedir. Perfeito. E quando a gente fala das estratégias de monitoramento, existem números hoje, né? Sim, a gente fala sempre que o mais importante, mais do que qualquer aplicativo de monitoramento, qualquer tipo de configuração de segurança, é a gente manter o diálogo em casa. Por isso que eu falei anteriormente que desde os primeiros contatos com a tecnologia, é importante que as famílias conversem sobre isso, evitar usar o celular aí como babá eletrônica, né? Deixar na mão da criança e não se preocupar com o que ela está vendo. Então é importante isso desde o início, porque o diálogo vai fazer com que essa criança tenha uma visão mais crítica sobre esse universo digital. Mas é claro que é importante também que as famílias utilizem essas configurações de privacidade, segurança, que já estão disponíveis em boa parte dos aplicativos. A gente tem dados, Fernanda, que falam que, assim, de cada 3 pais irresponsáveis, 2 não utilizam nenhum tipo de configuração de segurança, nenhum tipo de aplicativo de controle, nenhum tipo de estratégia
para monitorar e supervisionar o uso que os filhos fazem. Então, isso é grave, porque a gente está falando de boa parte das famílias que não tem esse trabalho ativo. A gente sabe que é desafiador, porque muitos pais se sentem acuados, né? Eu não conheço tanto desse mundo digital. Mas a nossa dica é sempre começar pela conversa, se interessar pelo que o filho está procurando na internet, falar sobre, em especial, né, quem está do outro lado da tela, né, entender essas dinâmicas e, a partir disso, criar esse vínculo, né, que é tão importante. Mas, é claro, sempre importante também que as famílias se interessem, buscar saber quais são os jogos que meus filhos utilizam, e tem configuração de privacidade e segurança, vou ali sentar junto, vou configurar, vou colocar o tempo de tela no celular e assim por diante. Perfeito. Ô, Guilherme, eu queria te agradecer. Vou te agradecendo, inclusive, com a participação do nosso ouvinte, o Gladson. Ele disse: olha, além de ensinar as ferramentas, crianças e adolescentes precisam de conhecer as consequências legais, né, para aquilo que é mal utilizado. Exatamente. A gente tem muitas leis já que nos protegem na internet, e é importante que as pessoas conheçam, que a gente ensine também a orientar, fale também sobre a responsabilidade. Fiquei muito feliz pela conversa, esse é um tópico que a gente fala bastante sobre isso e convido, em especial, os professores nas escolas para conhecerem um pouco mais dos recursos da Cifernet no site cidadaniadigital.org.br. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Um abraço.